não podemos ignorar as batalhas espirituais. Batalha espiritual é algo real. Batalha espiritual, os nossos olhos não enxergam, mas não significa que elas não estão acontecendo. Muitas orações não têm tido respostas, porque os céus não estão liberados sobre a tua casa, nem sobre a tua vida, para que essas respostas cheguem. Os combates espirituais, eles acontecem enquanto estamos dormindo. A Bíblia fala dos pavores noturnos e fala também da seta que voa ao meio-dia. Ou seja, a batalha espiritual acontece tanto à noite quanto durante o dia. Muitos dos pesadelos que as pessoas têm, paralisia do sono, insônia e tantas outras coisas, são ataques espirituais durante a noite. Porque durante a noite o corpo físico está dormindo, mas existe alguém que não dorme nunca em você, que é o seu espírito. Você sabia que o espírito não dorme? O espírito não dorme nunca. O corpo físico precisa descansar. Ele precisa ter uma boa noite de sono, para que a mente trabalhe bem, para que a alma trabalhe bem. Mas o espírito não. A pessoa, ela não dorme no espírito. Então você está dormindo com o seu corpo à noite, mas o seu espírito está acordado. Um homem é um ser tricotômico. Ele é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo. 3 partes, mas 3 partes que são um. Pastor, eu não acredito que o homem é 3 partes. É melhor acreditar. Muitas coisas na vida têm 3 partes. O sol tem 3 partes. O sol é uma estrela que emite calor e que ilumina. O ovo, a mesma coisa, tem casca, tem gema e tem clara. Ou seja, tem muita coisa. A Trindade é assim, é Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3, mas a Bíblia fala de um Deus só. É como se fosse uma família. Minha família, Iracete. Família Áquio. Família Oliveira. Pai, mãe, filhos, mas tudo uma família. E o nosso espírito, ele precisa estar fortalecido de Deus, para que ele possa resistir aos ataques espirituais durante a noite e durante o dia. Em Efésios capítulo 6, no verso 10, está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por enquanto, vamos parar por aqui. A Bíblia fala que eu tenho que me fortalecer em Deus. A Bíblia fala que eu tenho que me revestir de Deus, para que eu possa resistir às ciladas do diabo. Você sabia que até quando uma pessoa, Deus tem um chamado para a vida dela, Deus tem um propósito com a vida dela, mesmo sem ela conhecer a Cristo, o diabo vai tentar matar ela. Aconteceu comigo isso. Eu não conhecia Cristo ainda, mas parece que o diabo já sabia que eu iria ser um profeta do Deus vivo. E ele tentou me matar alguns meses antes da minha conversão. E justamente por um trauma que eu tive de infância. Porque ele ia me matar justamente pela brecha que eu abri quando eu era criança. Quando eu vi o pai da minha colega morrer, eu cheguei na frente da casa dela, aquele espírito de medo entrou dentro de mim, e o meu maior medo era morrer dormindo. É uma bobagem? É uma bobagem, mas foi algo que entrou dentro de mim.
E naquela noite que eu tive a grande batalha espiritual, mesmo sem conhecer Jesus, o diabo planejava me matar dormindo, justamente na brecha que eu abri, porque eu deixei o medo entrar dentro de mim. Eu fui liberto, clamei pelo nome de Jesus, mesmo não conhecendo Jesus, clamei pelo nome de Jesus, aquilo me largou. Mas eu entendi uma coisa, depois da minha conversão, que o diabo, a Bíblia já fala isso, mas eu entendi isso também, que o diabo não pode ver o futuro, ele pode ver apenas alguns sinais de como que vai ser o futuro. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Ele não consegue prever o futuro, mas pelo cenário que está se formando, ele pode já ter uma previsão, podemos dizer assim melhor, de como que vai ser o futuro de uma pessoa. Porque Deus, antes de abençoar uma pessoa, de salvar uma família, de levantar uma pessoa e liberar o chamado sobre a vida dela, Deus prepara o cenário para isso acontecer. E durante a minha vida, algumas coisas foram bem diferentes da maioria das pessoas, porque algumas coisas eu não conseguia fazer como os outros faziam, já porque Deus estava me guardando para um projeto diferente. Ou seja, eu entendo que o diabo viu isso. Ele observou os sinais do chamado de Deus. A Bíblia diz que Jeremias, ele já havia recebido o chamado de Deus ainda na concepção. Deus já havia constituído ele profeta quando ele estava no ventre da mãe dele. Ou seja, muitos de nós, Deus já separou no ventre. Deus já separou no ventre. Por que que você acha que o diabo tentou matar Jesus quando era criança? O diabo observou e moveu, inclusive, uma matança na região onde Jesus havia nascido, porque Herodes, a Bíblia fala da história que Herodes não queria um outro rei, então ele mandou matar todas as crianças, mas na verdade foi o diabo que colocou esse pensamento no coração de Herodes, de matar as crianças de 2 anos para baixo. O diabo queria matar Jesus, queria matar o projeto de Deus, o plano de Deus. É por isso que nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos mostra, quando as coisas também começam a se mover de uma maneira diferente. E se o diabo tem essa previsão de algo que vai acontecer, e ele já tenta atacar, quanto mais nós que somos esclarecidos pela verdade de Deus, precisamos prever os ataques espirituais contra a nossa vida. Por que que eu digo isso? Porque quando o tempo está para chuva, por exemplo, vocês viram que tem umidade. Se você for no banheiro da igreja ali, está úmido. Lá em casa também, as paredes estão úmidas, o chão está úmido, porque está se preparando para chover. Se não chover aqui em Santa Maria, vai chover ao redor, mas o tempo está muito úmido. Ou seja, todos os sinais estão indicando chuva. Quando o céu está vermelho à noite, isso indica o quê? Chuva. Vento quente, isso é sinal de quê? Chuva. Ou seja, o tempo dá seus sinais. Da mesma maneira, eu preciso discernir os ataques espirituais. Na segunda-feira que passou, Deus colocou no meu coração que eu deveria começar um jejum imediatamente. E eu tive 2 sonhos com a minha filha, com a Thalita. No primeiro sonho eu vi ela caindo, eu tentava segurar ela, e no segundo sonho eu também estava sempre tentando ajudá-la. E essa semana ela esteve bem gripada, e hoje ela esteve no hospital, e a médica disse: olha, se ela não reagir, nós vamos ter que internar. Aí a minha esposa me ligou, eu disse: não, nós vamos entrar em oração, porque Deus já havia me mostrado, eu estava em jejum, então eu já estava prevendo esse ataque contra ela. Orei, repreendi,
Já está em casa, está medicada, mas está em casa. Não foi preciso internar. No entanto, eu comecei a observar que essa semana foi uma semana totalmente incomum. Tivemos o episódio da Sara também, que estamos orando pela Sara, graças a Deus está melhor. Mas eu vi batalhas espirituais. Batalhas principalmente contra a conferência. E isso nós precisamos começar a observar quando as coisas estão tomando um rumo estranho ao nosso redor. Porque a nossa luta é contra principados e potestades. Por isso, quando algo começa a se ensaiar contra nós, jejum e oração, irmãos. Jejum e oração. E o Senhor já colocou no meu coração, semana que vem, novamente, jejum e oração. Eu estava até pensando agora à tarde, nem nas escolas de profetas eu tive uma guerra tão grande como tive essa semana que passou. Acredito que estamos em guerra, mas ao mesmo tempo o inimigo está vendo grandes vitórias que Deus está montando no cenário espiritual. A prova disso foi a conferência. Quem estava aqui, quem sentiu, quem viveu, quem provou do ambiente espiritual, sabe do que eu estou falando. Porque uma grande coisa na vida não é a aquisição de um carro. Uma grande coisa na vida não é a aquisição da sua casa própria. Mas uma grande coisa na vida de um ser humano é uma mudança de destino. E aqui, durante esses dias de conferência, destinos foram mudados. Nós sentimos literalmente Deus trabalhando, Deus movendo no meio das pessoas, e algo sobrenatural tocando nos corações, gerando comprometimento com Deus, comprometimento com a missão, entrega, rendição, morte para o eu, para o ego. Porque não pensa você que a palavra não tocou em mim, nos pastores, na liderança. A palavra tocou em todos. A palavra veio pegando desde a porta até aqui, e veio pegando em cada administração, cada um de nós. Bem, a unção estava tão grande ontem à noite, quando nós saímos daqui, que eu cheguei em casa ainda mergulhado daquela unção. Acordei pela manhã hoje ainda mergulhado, desperto com aquela unção de Deus. Por isso entendo das batalhas espirituais. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você não entender que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra coisas espirituais, como você vai vencer? A minha luta é contra o meu marido, ele é difícil de lidar, não? A sua luta é espiritual. Você briga, você xinga, vocês entram em discussão, há confusão entre vocês, mas na verdade tem algo espiritual agindo. A Bíblia nos manda fugir da aparência do mal, e eu tenho certeza que não está nos mandando fugir de pessoas, está nos mandando fugir do que está agindo por trás. E existem situações e circunstâncias, irmãos, que nós vamos vencer com oração, com jejum e com sabedoria de Deus. Às vezes as pessoas, elas querem vencer grandes batalhas apenas com jejum e oração, e às vezes é necessário uma outra arma espiritual. A Bíblia é cheia de armas espirituais. Nós, hoje pela manhã, antes de encerrar a conferência, algo muito forte aconteceu aqui. E essa é uma lei espiritual que se chama o voto, o pacto com Deus. Nós fizemos pactos aqui nesse altar. Fizemos pacto. Esse altar, ele está com certeza incendiado de brasas vivas. Ele está aqui cheio de memórias, porque foi feito pactos aqui. E isso é uma lei espiritual, inclusive para vencer grandes batalhas. O voto é algo poderoso, porque ele traz rompimento em situações e circunstâncias que humanamente são impossíveis.
A Bíblia diz que Ana não podia ter filho, mas ela fez um voto ao Senhor, e ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. E detalhe, essa entrega ao Senhor não era simplesmente algo simbólico. Ela deveria fazer isso de forma física. Ela iria deixar o pequeno Samuel, que viria mais tarde, nas mãos do sacerdote para servir no templo, depois de desmamado, pequenininho. Eu fico imaginando essa mãe levando o pequeno Samuel até a casa de Deus e cumprindo o voto que ela fez com Deus. Ela fez um voto, Deus aceitou o voto e ela cumpriu o voto. Votos são leis espirituais, são poderosíssimos em meio a batalhas. Por isso, oração e jejum são armas, são chaves. Mas voto também é. Sabedoria também é uma arma espiritual. Palavras também são espirituais. E um detalhe importante: quando você está em meio a batalhas espirituais, o diabo vai tentar fazer com que você murmure. Ele vai tentar fazer com que saia alguma palavra negativa da sua boca, para que ele pegue aquela palavra contra você. Ele não pode entrar, ele não pode agir sem legalidade. Então ele faz com que você se ire, ele faz com que você saia dos frutos cristãos, do espírito, e entre na carne. Porque se você entrar na carne, ele pode entrar com tudo. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra espíritos, potestades e principados, o que não vemos, o que não enxergamos. Há tempos de guerra. Você sabe que Davi, ele caiu no pecado porque parou de batalhar. Aqui durante a conferência, se não me engano foi a minha esposa que ministrou, e ela falou sobre vestes de guerra. Todo rei, ele tinha as suas vestes de guerra que ele guardava. Ele guardava a sua espada, ele guardava as suas roupas de guerra, e Davi tinha as suas roupas de guerra. E a Bíblia diz que no dia que ele caiu, ele não estava vestido de roupas de guerra. Ele estava à paisana, vivendo tranquilamente. Só que o exército dele estava em guerra. O lugar de muitos reis não é estar nos palácios em tempos de guerra, mas é estar nas trincheiras junto com o exército. E eu entendi que essa semana era tempo de eu estar na trincheira. Era tempo de batalhar espiritualmente, guerrear em intercessão, entrar em níveis de intercessão. Se nós não compreendermos o ambiente que nós vivemos e o quanto é necessário nós mudarmos esse ambiente, com batalhas espirituais, com liberações proféticas, com a palavra, com leis espirituais, como que vamos vencer o inimigo das nossas almas? Sabemos que tem investidas menores e investidas maiores. Quando você ver o movimento das águas, você tem que entrar em oração. Jesus, ele disse que há tempos de vigiar e orar. Diga para o irmão que está ao seu lado: não é tempo de você ficar dormindo espiritualmente. O tempo não é esse. O tempo é vigiar, é orar, é entrar em guerra espiritual, é guerrear. Se você não guerrear de uma forma diferenciada, você não vai conquistar. E Deus está nos falando sobre intercessão profética, sobre batalha espiritual também, guerrear nos ares. Você sabe que a oração de rompimento, como foi pregado aqui, ela não funciona uma única vez. Às vezes é necessário uma repetição dela. Elias, para que os céus se fechassem, ele orou uma vez. Para que os céus se abrissem, ele orou 7 vezes. Para que haja rompimento, tem que ser feito orações constantes, até que haja o romper de Deus, até que haja o liberar, o desatar das águas de Deus. Se você quer um desatar das águas de Deus na tua vida, está na hora de entrar numa oração frequente, de uma intensidade maior
do que aquela oração de 1 minuto. Senhor, me abençoa, que o dia hoje seja uma bênção, vá à minha frente, amém. E pum, para o trabalho. Queremos rompimento, temos que fazer orações de rompimento, guerreando espiritualmente, colocando nossas vestes de guerra e entrando espiritualmente nos campos de batalha e batalharmos. Até esse desânimo, você vai ter que lutar contra isso. Essa apatia espiritual, essa dificuldade de sentir Deus, de se concentrar, isso é uma batalha espiritual. Há vários tipos de batalha, como a batalha na mente, onde a pessoa ela é atormentada por espíritos aprisionadores a todo momento, com descrença, com dúvida, com incredulidade. Enquanto você não se levantar contra isso e começar a guerrear espiritualmente, o inimigo sempre vai tentar lhe vencer nesse tendão de Aquiles. E a batalha na mente, ela é mais feroz ainda. E é importante a pessoa que batalha na mente, nem que seja polegada a polegada, mas ela tem que conquistar aquele território por completo. Não desistir, ir em frente, vencer os espíritos de descrença, de dúvida, de incredulidade, o que coloca em luta, em xeque a palavra de Deus. Porque se o diabo conseguir colocar descrença em você, em relação a Deus, a palavra e aos princípios espirituais, ele lhe dá um puxão para trás que você não se dá conta. Daqui a pouco você está quase fora da igreja. E para vencer esse tipo de coisa, tem que guerrear. E a Bíblia nos fala aqui, continuando nesse verso, no verso de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O que a Bíblia está dizendo? Resistir o dia mau. Esse é um dia turbulento, um dia que as coisas que nós pensávamos que ia dar certo, aparentemente estão dando errado. E se está dando errado, muitas vezes não é porque Deus não quer para você, é que Ele quer que você guerreie. Lembra de Daniel no rio Quebar? Pediu uma resposta para Deus, demorou 3 semanas. Há coisas que você tem que entrar no espírito, para guerrear no espírito contra aquilo que está impedindo suas orações de serem respondidas e as coisas de acontecerem na sua vida. Senhor, por que não acontece? Porque você não está orando. Por que Jesus falou tanto sobre a insistência no orar? Ele falou contra a repetição, mas ele falou muito sobre a insistência no orar. Porque Jesus sabia de uma batalha espiritual, é por isso que ele passava muito tempo orando. Jesus resistia muito no espírito. Por isso ele orava tanto, porque passava mais tempo no espírito do que propriamente na carne. Esquecia até a hora de comer, de se alimentar, de dormir, porque vivia muito tempo no espírito. É por isso que nada resistia diante de Jesus. Ao caminhar nas ruas de Jerusalém, de Cafarnaum, as coisas aconteciam, as pessoas vinham. Aonde ele ia, os enfermos eram curados, os endemoniados eram soltos das cadeias, os milagres acompanhavam o ministério de Jesus, mas ele vivia uma vida no espírito. Ele já vencia o dia durante a noite. Tem guerras espirituais do dia que você só vai vencer à noite. Por isso que existem alguns horários na madrugada que são tão poderosos. Na verdade não é porque é um horário fixo das 3 da manhã, mas é porque quando você batalha à noite, você tem vitória durante o dia. Você já desarma as ratoeiras do inferno. Você cancela os planos arquitetados, a arma forjada contra você já é anulada, porque durante a noite você está guerreando. Existem princípios de guerra espiritual que nós precisamos nos aperceber.
lá no ambiente da tua casa, do teu trabalho, aprenda a orar, a repreender, a ungir a porta da tua casa, a porta do teu comércio. Batalhe espiritualmente. Se os clientes não estão entrando, se as coisas não estão acontecendo, se lá se instalou um espírito de miséria ou de roubo, batalhe espiritualmente, guerreie espiritualmente. São batalhas espirituais. Marido bipolar, mulher bipolar, isso também é espiritual. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, isso é espiritual. Você tem que guerrear de uma forma diferente, entrar em oração. Eu já vi muitas vezes durante o culto, as pessoas inquietas no banco. Eu sei que está quente aqui, semana que vem nós vamos botar ar-condicionado, se Deus quiser. Já vai estar instalado, se Deus quiser, estou profetizando. Não tenho certeza, mas estou profetizando. Mas pessoas distraídas, dormindo espiritualmente, já pintando e bordando na vida deles, e quando está para vir para o culto, não estou com vontade, ficar aqui na frente da televisão, estão dormindo, estão distraídos espiritualmente. O diabo conseguiu cegar eles. É por isso que na guerra espiritual precisamos estar despertos, acordados. Se você está dormindo, ele está ganhando terreno. Por isso, batalhe, guerreie, use as armas espirituais. Diga para o irmão que está ao seu lado: vista da armadura de Deus. A Bíblia fala aqui, eu não vou falar de toda a armadura, mas vou falar de uma parte dela, a outra você estuda em casa. A Bíblia diz: estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, em uma batalha espiritual. Não cometa o vacilo de mentir. Diga para o irmão que está ao seu lado: a mentira não é uma brechinha, é um portão para o diabo. Pequenas mentiras, meias verdades, pequenos enganos. Vem cá, você sabe que está abrindo brecha sim. Querido, quem é que tem negócio aqui? Que tem empresa? Levanta a mão. Quem tem negócio? Quem tem empresa? Tenha cuidado com aquilo que você fala com os seus clientes. Primeiro, para não manchar o nome de Jesus. E segundo, para te não queimar a tua empresa. Quem é pedreiro aqui? Tem pedreiro aqui? Tem algum pedreiro aqui? Dirceu. Tem mais algum pedreiro aqui? Só o Dirceu? Por exemplo, eu tenho uma casa para construir. Vem cá, Dirceu. Quanto tempo tu leva para construir essa casa? Olha, pastor, eu levo assim, já contando com os dias de chuva, já contando com algum imprevisto, eu levo 3 meses. Ótimo. Vamos fazer o contrato? Vamos. Chegou os 3 meses, a casa não tem nem cobertura ainda. Por que ele me deu um prazo então? Ele queria pegar o serviço, mas não cumpriu com a palavra dele. Se o espírito de mentira acompanha a tua vida, com certeza o diabo fica nas tuas costas. Porque, irmãos, a Bíblia fala que isso é uma armadura espiritual, cingindo-vos com a verdade. Uma coisa importante sobre a verdade, ela é como essa minha cinta aqui. Claro que eu uso cinta para bonito, porque ela não segura a minha calça. Mas naquele tempo, a cinta que o soldado usava segurava a roupa e segurava a espada.
Você não pode usar a palavra da verdade, a palavra de Deus. Você não tem autoridade com a palavra de Deus se não usa cinta, se não tem verdade nas tuas palavras. Se o Dirceu me deu um tempo para construir a minha casa, ele que se vire para terminar em tempo hábil, nem que tenha que virar a madrugada. Prazos têm que ser respeitados. A palavra é uma só. Aí o marido chega em casa e a mulher pergunta: onde você estava? Ah, eu fui rapidinho no mercado, acabei me atrasando. Daqui a pouco ligam da loja para a casa dele. Ó, seu marido esqueceu o celular aqui. Puxa, mas ele me falou que foi no mercado. Vem cá, ô fulaninho. Você não disse que foi no mercado? Como é que foi na loja? Ah não, mas eu fui na loja e depois eu fui... E foi fazer o que na loja? Por que não me falou? É assim ou não é? A Bíblia diz que Ananias e Safira, eles mentiam em relação ao dízimo deles. E ao mentir, os dois tiveram uma morte espiritual e física. Por quê? Porque não havia verdade neles. Quem é aqui que prega a palavra, ou abre um culto, ou ministra louvor na igreja? Levanta a mão. Tu tá com cinto ou tá sem cinto? Melhor é falar a verdade. Eu prefiro falar a verdade e me terem por nojento do que falar a mentira ou tentar usar uma meia verdade e depois ter que pagar o preço com o diabo nas minhas costas. Vida torta não tem a bênção de Deus. Quer prosperar? Fala a verdade. Quer ser abençoado? Fala a verdade. Em meio a uma guerra espiritual, verdade tem que haver nesse corpo. Para de mentir para tua esposa, para de mentir para o teu marido, para de mentir para os teus filhos, para de mentir para o teu pai, para de mentir para o teu pastor. Estou falando só da cinta da verdade. A Bíblia diz que Jesus pegou um azorrague de cordéis e começou a bater em todos aqueles que vendiam dentro do templo. Um azorrague é como uma corda, porque Jesus fica indignado quando não usam o cinto da verdade. Ah, tem coisas que não precisa ficar sabendo, pastor. Como não? Como não? Tuas voltinhas. Como não? Teus meios escusos de burlar, de... Como não?